Boa noite a todos, boa noite, Fernando Diniz, boa noite aos jornalistas. Vamos então dar início à entrevista do técnico Fernando Diniz, após o empate com o Internacional no estádio do Beira-Rio. Primeira pergunta, Priscila Senhorães, canais Esporte Interativo. Boa noite, Diniz. Boa noite. Um ano de São Paulo aí, né? E você tem provavelmente na quarta-feira o desafio mais difícil, né? O maior desafio nesse tempo de São Paulo. E o São Paulo chega para esse jogo com o resultado de hoje sem vencer nenhum dos seus últimos 5 jogos na temporada, tanto pela Libertadores quanto pelo Brasileirão. Como superar tecnicamente um dos melhores times dos últimos tempos, dos últimos anos, e como superar psicologicamente a pressão que o São Paulo tem nas suas costas nesse momento? A gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Eu acho que desses resultados, que foram dos 5 últimos, principalmente o jogo do Santos e o de hoje em especial, a equipe jogou muito bem, mereceu a vitória. E o futebol é um jogo que você precisa jogar bem para aumentar a sua chance de ganhar. Sempre falo isso. Hoje o time jogou muito bem, não só depois que ficou com um jogador a mais, que nessa hora só teve um time que jogou, mas mesmo quando estava 11 contra 11, a gente tinha o domínio quase que total da partida, criamos mais chances, merecíamos vencer. A gente tem que procurar jogar bem, a gente sabe da força do River, a gente fez um bom jogo contra eles lá em São Paulo, e a gente vai ter que procurar melhorar daquilo que foi em São Paulo para aumentar as nossas chances contra eles lá na Argentina. Segunda pergunta, Gustavo Berton, canal Fox Sports. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você. Prazer falar contigo. Diniz, você falou que seu time jogou bem. Eu acho que quem viu o jogo concorda que o São Paulo hoje foi superior ao seu adversário. O que te preocupa nesse momento, Diniz? O fato de jogar bem, mesmo jogando bem, não ter conseguido sair com o resultado positivo, ou não ter vencido um time que ficou com um jogador a menos desde os 14 minutos do segundo tempo? O que agora, nesse momento, te preocupa mais, principalmente visando a sequência da temporada e, como falou nossa colega, um jogo importante contra o River no meio de semana? O fato de ter ficado com o jogador a menos, o São Paulo só não foi efetivo, mas soube se aproveitar disso. A gente empurrou o Inter ainda mais para trás. E para você fazer o gol, eu já falei isso em outras ocasiões, não necessariamente fica mais fácil para você criar as chances com o jogador a mais. Porque a partir desse momento o River se abdicou de qualquer tentativa de atacar. Ficaram com os 9 jogadores de linha, mais o goleiro jogando em 15 metros lá. E mesmo assim, a equipe conseguiu criar 3 chances claras de gol. Infelizmente, a gente não conseguiu marcar e tem que melhorar no jogo de hoje, especificamente, como na Vila também, a gente tem que ser mais efetivo nas chances que a gente cria. Hoje, defensivamente, o time também foi muito bem. Estava 11 contra 11. O gol que o Inter marcou acabou de um lance muito esporádico, uma jogada que normalmente aquele lance não sai gol, cruzamento de intermediária, uma ótima cabeçada do Galhardo. Mas a equipe se portou muito bem, todo mundo marcou muito forte, oferecemos muitas poucas chances ao Inter, a chance nenhuma. A única chance clara que o Inter teve foi a bola que estava impedida logo no começo do jogo, que o Vulgo fez a defesa. Então a equipe mostrou evolução e isso mostra que a gente chega forte, num bom momento para enfrentar o River, esse grande desafio que a gente tem na quarta-feira. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan, sua pergunta, por favor. Diniz, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho, foi abordado já isso, anteriormente por outra colega, a questão de 1 ano de Fernando Diniz no comando do São Paulo. Como é que você avalia esse seu ano? Você foi um técnico com mais longevidade aí no São Paulo nos últimos anos, né? Você melhorou o time? Você acha que o time está estável? Você acha que o time está pior? O que você acha que falta e o que já foi acertado? Obrigado. Obrigado. É bom considerar que teve 4 meses de paralisação por Covid, não é um ano contínuo, e isso fez toda a diferença. A gente tinha um time até a pandemia, hoje a gente tem um outro time, até uma outra maneira de jogar, embora pareça mesmo. Então é bom considerar isso. Eu vou começar pelo aspecto negativo do time. Eu acho que a gente tem 2 derrotas que nos pesam muito, e pesa de maneira justa. A do Binacional na Libertadores, que era um jogo que a gente teve todas as chances de ganhar. Perdemos 4 ou 5 chances no primeiro tempo, e é um resultado que hoje nos pressiona muito.
E principalmente o jogo do Mirassol, um jogo muito atípico, onde o time finalizou 24 vezes, o adversário finalizou 4 e a gente tomou 3 gols dentro de casa, que frustrou muito o nosso torcedor, frustrou toda a instituição, frustrou a mim e os jogadores, e a gente tem que saber responder isso dentro do campo com resultados positivos. A equipe está trabalhando, está batalhando para encontrar essas vitórias, e eu acredito que elas vão acontecer na sequência do campeonato, se a gente conseguir, e acredito que vai conseguir, melhorando a equipe como a gente está melhorando. Quanto ao trabalho desse ano, tem um outro fator que eu acho que é bom, é a oportunidade de se falar. São Paulo não fez nenhuma contratação, fez uma troca. A gente tirou alguns jogadores, deu uma enxugada na folha do time e promoveu muitos jogadores. O primeiro deles foi o Antony. Quando eu cheguei aqui, já fazia umas 5 partidas que estava no banco, em descrédito com o torcedor. É um jogador que saiu por um valor bastante considerável, que consegue hoje pagar as contas do clube. O Igor Gomes também é um jogador que se firmou, a gente tem o Diego jogando, tem o Sara se firmando, tem o Breno se recuperando, então isso faz parte de um trabalho de profundidade que a gente procura fazer, de melhorar os jogadores. Então esse é um aspecto muito positivo que está acontecendo hoje no São Paulo. Eles são jogadores identificados com o clube. A própria melhora do Hernanes, que hoje é um jogador que nos ajuda. Então o Léo Pelé, que é um jogador que foi deslocado para outra posição, que hoje também está ganhando cada vez mais espaço, conhecendo mais a posição e se tornando um jogador de ponta. Então, acho que esses aspectos positivos também são bons a gente salientar. É bom a gente salientar nessa hora. Rafael Bellatini, Rádio Bandeirantes, sua vez. Diniz, boa noite. Eu queria te perguntar a respeito do Daniel Alves. Esse retorno do jogador depois de um mês parado, quão importante foi ele jogar nessa noite para recuperar um pouquinho de ritmo e em que situação ele está para essa partida contra o River Plate na quarta-feira? Ele vai estar melhor do que hoje. O Daniel é um jogador muito especial, já falei isso muitas vezes. Existe uma coisa no Daniel Alves que só para quem está dentro sabe, ele tem a capacidade de melhorar muito o entorno dele, os jogadores e todos os aspectos do clube. Um cara extremamente dedicado, talentoso, experiente, mas essa característica que ele tem de melhorar o ambiente e as pessoas do lado dele, talvez seja aquela que eu mais valorize. E ele também gosta, ele gosta muito de fazer isso. É uma coisa que, para quem o conhece, é um dos prazeres que ele tem, é fazer com que as pessoas ao seu redor consigam melhorar. Marcelo Razan, GE. Globo, sua pergunta, por favor. Boa noite, Diniz. São 2 rapidinhas em uma. Eu queria que se falasse um pouco do Luciano, que é impressionante, pelo menos para a gente de fora, com tão pouco tempo, a efetividade e eficiência que ele vem tendo, 5 gols em 9 jogos, é um jogador que você já conhece muito bem, mas sobre essa ótima fase dele, e você comentou sobre a defesa que o São Paulo marcou bem hoje, só ofereceu pouca chance para o Inter. Nos últimos 8 jogos, por outro lado, o time sofreu gols seguidamente, apesar desse bom desempenho defensivo da sua avaliação de hoje. Você vê algum diagnóstico, alguma maneira de conseguir melhorar isso? Eu não neguei as partidas para trás. Eu falei que hoje a gente conseguiu jogar muito bem defensivamente. Então, se eu já falei isso, é porque claramente estava desgostoso com o nosso rendimento nos jogos anteriores. E não é um aspecto que a gente, às vezes, reduz a análise e acha que o problema está na linha de 4 defensiva, e principalmente nos 2 zagueiros. Não é isso. O time hoje marcou muito bem porque todo mundo marcou. Eu acredito muito na força do sistema de marcação. A gente soube pressionar muito bem a bola, a gente soube recuperar a segunda bola, a gente soube baixar a linha nos poucos momentos que a gente teve que baixar e dar pouco espaço ao Inter. Então, quando o time defensivamente falha e o adversário cria chances, não é porque aqueles jogadores da defesa, especificamente, eles foram mal. É o sistema inteiro que falhou de alguma forma. Pedro Nascimento, Gazeta Esportiva. Boa noite, Diniz. Hoje o Pablo novamente teve uma atuação um pouco abaixo da média do que eu tenho certeza que você espera que ele possa render no São Paulo. E eu queria saber de você quais motivos você acredita que levam o Pablo a não conseguir, primeiro, ter uma regularidade dentro de campo, se tem algo além das lesões. Ele teve, acho que é justo a gente citar a lesão recente no tronco, mas se além das lesões
ele tem alguma dificuldade para conseguir ser mais regular dentro de campo, e se você tem tido algum tipo de conversa especial com ele sobre isso. O Pablo é um jogador que eu conheço já há bastante tempo. Ele, quando teve a lesão que você citou, ele estava nos melhores momentos, talvez o melhor momento dele comigo aqui no São Paulo. Além de fazer gols, ele estava bastante ativo, estava participativo. De fato, depois da lesão, ele não conseguiu ainda voltar na mesma situação que ele estava antes da lesão. Mas eu acho que ele vai melhorar. É um jogador que trabalha muito, que se entrega muito, que taticamente sempre contribui. E ele é um jogador que, nesses jogos, hoje, inclusive, ele falhou numa coisa que ele é muito bom, talvez seja o ponto forte do Pablo, que é terminar as jogadas a um toque. Mas é um jogador que eu confio muito e ele está sempre, a gente está sempre esperando, de fato, que ele consiga fazer os gols que a gente precisa e continuar trabalhando e oferecendo na parte tática o serviço que ele presta ao time, que é um serviço que, às vezes, para quem está de fora também não tem uma valorização muito grande, mas o Pablo, ele sempre, na parte tática, contribui muito para o time. Felipe Ruiz, Fernando Vidotto, TV Globo. Boa noite, Diniz. Acompanhamos o jogo aqui para a matéria do Globo Esporte ao lado do ex-técnico Muricy Ramalho, comentarista. Ele teve uma análise parecida com a sua, de que o São Paulo jogou melhor os 90 minutos. Só que quando o São Paulo teve um jogador a mais, ele achou que seu time centralizou muito o jogo. Ao invés de abrir mais pelas beiradas, ele achou que assim poderia ter criado mais chances. Você acha que o time realmente tentou muito pelo meio, insistiu em jogadas no meio, por isso não criou tanto? Teve a chance do Tietê, a do Igor Vinícius, a última do Daniel, mas se você for ver, foram 3 chances em 45 minutos com um jogador a mais. Você pensa que o time insistiu um pouco pelo meio? Não foram 45 minutos com o jogador a mais. O jogador tinha 15 minutos, jogou uma meia hora, 30 e poucos minutos, 32, 33 minutos com o jogador a mais. Mas a gente podia ter aberto um pouco mais. A própria entrada do Paulinho Boia era para ficar um pouquinho mais aberto. Ele acabou até dando cruzamento da última chance do Daniel. E o Igor tinha que se manter um pouco mais aberto também do outro lado. Nesse aspecto eu concordo com o Muricy. Mas você dá com um jogador a mais, eu repito, você jogar com um time para você criar, quando você tem um time que marca bem, eu acho que o Inter, se eu não me engano, é a defesa menos vazada do campeonato, o jogo não fica mais fácil para você criar, porque você está com um jogador a mais. Porque os jogadores, todos os 9 jogadores, se voltaram para jogar em 15, 20 metros de campo, na entrada da área. Então, o fato de você criar 3 chances claras, como a gente criou, fora teve chute de fora da área que poderiam ter originado gols, como originou escanteios, chute do Vitor Bueno, chute, acho que do Daniel, chute do Tietê, chute do Hernanes, que poderiam ter sido mais bem arrematados e também criar algum tipo de situação por dentro mesmo, que a gente tem bons chutadores. Mas você ter 3 chances claras de gol não é uma coisa para você desprezar porque está com um jogador a mais, porque o jogo ele não necessariamente se torna mais fácil. Muitas vezes, como no caso de hoje, você fica com menos espaço para criar. Então, acho que a equipe poderia, de fato, ter explorado um pouquinho mais o lado, mas acho que a gente soube aproveitar de maneira positiva a superioridade numérica que a gente tinha. Infelizmente, a gente não conseguiu ter a efetividade do gol. Marcelo Lima, Energia 97. Boa noite, Diniz. 2 em 1, se você me permite. A primeira é sobre a questão da mudança que você fez na entrada do Paulinho Boia, em que o Reinaldo acabou indo para a zaga e o Boia jogou mais recuado, né, pela esquerda. Talvez pelo momento do jogo ele não perde um pouco do potencial, ele não avançou tanto quanto poderia. E a segunda é sobre a pressão que a torcida vem fazendo, né, em cima do elenco, nos embarques, principalmente por conta do resultado contra a LDU na Libertadores, né? Você já disse que é calejado em relação à pressão, não tem problema, sabe lidar com isso. Mas isso pode, de alguma forma, afetar o elenco, algum jogador, de forma mais incisiva? De maneira prática, a gente teve, de fato, esse tipo de situação ontem, a equipe respondeu com o que fez hoje. Então, a equipe conseguiu responder bem ao tipo de pressão, é normal, somente aqui no Brasil, esse tipo de questionamento. E eu não acho que a pressão foi basicamente por conta do jogo da LDU. Eu acho que o que pressiona o São Paulo nesse momento são as derrotas para o Binacional na altitude e a derrota, principalmente a derrota para o Mirassol. E a gente tem que saber, e são justas as pressões que acontecem, o torcedor tem todo o direito de ficar insatisfeito. E isso só vai terminar quando a gente continuar jogando bem, como a gente está jogando como a gente jogou hoje,
e ganhar os jogos. E quanto ao Paulinho Boia, o Paulinho Boia ele não jogou recuado, ele teve que voltar umas 2 ou 3 vezes para recompor a linha, mas ele jogou aberto lá, de ponta. Ele jogou como ponta, ele não jogou como lateral. Umas poucas vezes que ele teve, que o Inter tentou sair um pouquinho, ele voltou para recompor o sistema defensivo. Mas ele não, se ele tivesse jogado mais à frente, era capaz de ele jogar com menos espaço que ele tinha. Mas no fundo não mudou muito. Se ele estivesse jogando de ponta, ele ficou na ponta enquanto a gente estava com a bola. Ele criou uma outra situação ali. A gente podia ter até explorado um pouquinho mais, tanto ele pelo lado esquerdo e o Hugo Vinícius do lado direito, que o jogo estava mais pelos lados do que pelo centro. Última pergunta, Roberto Lioi, Rádio CBN. Boa noite, Diniz. Se você me permite também 2 questões. A primeira, você não vai ter de novo o Luciano, né, contra o River na quarta-feira. Você deu chance para o Trellis, fez gol contra a LDU, ele entrou de novo hoje. O Trellis pode ser, de repente, uma possibilidade, ou você, de repente, vê o Brenner como um jogador que está mais próximo, pelo menos mais pronto para um jogo como esse, decisivo. E você citou 2 vezes, né, Diniz, que o São Paulo sofre até hoje a pressão pelas derrotas contra a Binacional e Mirassol. Quarta-feira é mais um jogo que vai nortear o São Paulo? Você acha que pode ser mais um jogo de muita pressão, só que ao mesmo tempo pode ser um jogo de virada, um jogo que essa pressão que vocês estão sentindo vai se apagar se vocês voltarem com uma vitória da Argentina? O futebol, ele traz as situações. A gente vai jogar, de fato, provavelmente na média dos últimos 3, 4 anos contra o melhor time da América do Sul. E existe essa possibilidade. Tomara que a gente consiga fazer um grande jogo na Argentina. Enquanto a escalação do time, eu ainda estou pensando no jogador que vai entrar. Todos os jogadores que estão aí, os que você citou, e mais uns 2 ou 3 jogadores aí podem entrar com possíveis pretendentes a essa vaga aí para a gente armar o nosso time contra o River. Encerramos então a entrevista com o técnico Fernando Diniz. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite.